bem? Meu nome é Lília e hoje eu vim falar um pouquinho sobre mulher no esporte. E convidei a minha amiga Glau para poder participar. Em grande parte do mundo, o simples fato de ser mulher é um grande desafio, com salários desiguais aos dos homens, poucas oportunidades, falta de respeito. E no esporte não é diferente, pois a inserção e o destaque do feminino é facilmente observada. E isso vem desde a antiguidade. Mas hoje esse paradigma está sendo quebrado, mas ainda tem alguns olhares tortos, tanto dos homens quanto por mulheres. Oi, tudo bem? Eu sou Glau Santana, na verdade Glauciele Santana, eu sou de Viçosa, Minas Gerais. Eu sou formada em comunicação social, eu também sou formada em educação física e tenho pós-graduação em arte, cultura e educação. Realmente é uma verdade, né, que a mulher foi posta à prova muitas vezes, por exemplo, nas guerras. Então, quando sai a presença masculina, as mulheres entram e elas têm um pertencimento a todo tipo de trabalho. Elas, desde operar máquinas a fazer trabalhos braçais mesmo, até qualquer outro tipo de trabalho, esporte, qualquer coisa dentro do cotidiano das pessoas. Inclusive, as mulheres tinham times de futebol na época da Segunda Guerra. Haviam campeonatos e tinham todo o mesmo glamour que existe em torno do esporte com os homens. Porém, acabou a guerra, os homens voltaram e as mulheres tiveram que voltar pro seu lugar, que é ficar dentro de casa, cuidando da família e dos filhos, chegando inclusive a ser proibida de praticar esporte. Acho que vocês já viram isso dentro da educação física, né? Quando você faz uma cronologia assim do esporte, a mulher dentro do esporte, você vê que creio que na década de 70 é que a mulher volta por lei, ela pode voltar a praticar esporte, porque até então era proibido mesmo, né? A gente vê esse reflexo em tudo. Eu sempre gostei de esporte. Eu sempre gostei de tudo um pouco, e eu sempre gostei muito da dança, sempre gostei muito do teatro, e normalmente dentro dos espaços escolares não tem tanto, a gente não consegue achar tanta coisa de artes, mas a gente sempre acha esporte. A gente sempre tem um time de futebol, um time de vôlei, um time de handball, que jogam muito na escola handball. Eu comecei a praticar todo tipo de esporte desde muito cedo, até para queimar energia. Se eu não conseguir fazer alguma atividade física durante o dia, eu tenho muita dificuldade para dormir. E quando você começou a praticar os esportes, Glau, como que foi? Sempre brinquei na rua, né? A gente sempre teve essas brincadeiras que eu não posso colocar como esporte, porque elas não tinham regras delimitadas, não era um torneio nem nada, mas dentro da escola, que eu acho que eu comecei a ter noção mesmo, assim, do que é um jogo, quais são as regras dele, qual que é o outro jogo. E eu me lembro que à medida que eu fui ficando mais velha, a educação física foi ficando pior. Era uma coisa que eu fazia só se eu quisesse, e o professor era muito aquele negócio de dar a bola pra gente e se vira. Eu via que na escola a prática do esporte estava fraca e eu cheguei, por exemplo, a procurar praças de esportes para poder treinar vôlei. Eu fui no Olímpica, que era um clube lá no Recreativo, em Belo Horizonte, para jogar basquete. Então eu estava buscando fazer isso fora da escola, porque eu comecei a achar na adolescência que a escola estava muito fraca. Mais velha, eu fui para a prática da capoeira em si, e que é o que eu faço hoje em dia, que eu pratico mesmo todos os dias, é a capoeira. E quando você começou a fazer, a sua família teve alguma rejeição? Eles foram contra? Na verdade, eu tenho desde muito pequena a lembrança de eu queria fazer judô e a minha mãe falava: você pode fazer judô se você fizer balé. Eu queria fazer taekwondo, você pode fazer taekwondo, mas você tem que fazer o piano. Rejeição da parte deles não, porque eles sempre foram bem abertos, assim. A minha mãe toca desde muito tempo, eu tenho uma família de artistas, assim, meu pai sempre entendeu isso muito bem. Mas eles sempre minha mãe sempre me deu um contraponto. Como se, eu acho que ela cresceu achando que os esportes poderiam masculinizar a pessoa. Já é um preconceito mesmo da época. E eu sinto isso hoje nas escolas. A minha sobrinha, ela estuda numa escola que já na reunião eles falaram que a capoeira era coisa de menino e o balé era coisa de menina. Então você vê que as pessoas ainda... Nós estamos em 2021 e as pessoas ainda acham que esporte é coisa de menino. Como que é pra você ser essa mulher no mundo dos esportes? Principalmente assim em relação à capoeira, que
geralmente é mais homens do que mulheres. Não é fácil a gente tentar se impor a nada. Então tem uma sociedade toda pronta para receber um cara para ele ser bom em alguma coisa. E é como se você fosse uma intrusa, sabe? A capoeira a gente nem fala muito esporte, né? Porque ela é mais tratada como arte. Dentro dela tem o esporte, mas tem também muito da nossa cultura e da nossa arte mesmo brasileira. Assim. Ela tem música, ela tem dança, ela tem ritmo, ela tem essa cobrança do corpo que parece que a gente é atleta de alto nível, né? Que é o treinamento da gente. Às vezes a pessoa faz outro esporte, vem aqui treinar, sai daqui morrendo. Não, mas eu levanto peso, eu faço musculação. Chega aqui, morre. É uma coisa completamente diferente esse universo da capoeira. Mas eu sempre gostei de estar ativa. Por exemplo, meus alunos, eu quero que eles tenham contato, que eles saibam dos esportes, entendeu? E é muito complicado porque a gente vê que às vezes as meninas estão aqui já se colocando como mais fracas, como eu não posso, isso não é pra mim. Eu falo, às vezes a gente faz práticas de futebol não é de menina. Eu falo, gente de Deus, isso é uma coisa ótima pra coordenação motora das crianças. Como é que vocês estão colocando esse tipo de coisa na cabeça deles? Assim como o balé é ótimo pros meninos também. Consciência corporal é a melhor coisa que tem pra todo mundo. Estar batendo de frente não é uma posição confortável, mas se alguém tem que fazer alguma coisa, eu amo fazer o que eu faço, eu vou continuar fazendo. Até porque se a gente não fizer, ou se fizer sem gostar, você não consegue. Não consegue. Ninguém consegue ser professor sem gostar. Porque não é querer ser professor, parece. Parece que é uma coisa que já nasceu com você. É uma coisa que se você não fizer, você sente falta. É a mesma coisa quando a gente é artista, né? Igual eu falo da música, da dança. São profissões super ingratas, a gente é super desvalorizado, mas você não consegue viver sem ela. E é a base de tudo. Porque um país sem cultura não é um país. Ninguém fala assim, a matemática do meu país é melhor, né? Ele é lembrado pelas raízes culturais que ele tem. Mas se você é artista e você carrega essa arte, essa cultura, você é menosprezado. Não existe ninguém que consiga ser bom em alguma coisa sem o professor. E o professor aqui é desvalorizadíssimo, sabe? É super maltratado. Mesmo eu vejo aqui, pelo nosso estado, pela minha cidade, onde eu moro, que eles juntaram as secretarias de cultura, educação e esporte. Por quê? Porque a gente não precisa disso, né? Vamos colocar tudo numa secretaria só, afinal de contas, o que vale um educador, né? E nenhuma pessoa é nada sem a educação. E a gente tem que entender o contraponto. Quanto mais você tem pessoas que te empurram para saber, para querer, que te inspiram, mais você vai querer saber, mais você vai procurar saber e provavelmente a gente vai mudar o que já está estabelecido. E mudança, politicamente falando, não é bom. Então é por isso que eles tiram tanto das universidades, né? Eles colocam as universidades federais como se fossem tão ruins, como se a gente lá dentro da faculdade não estivesse realmente estudando. E como se você viesse fazer uma aula aqui comigo, não é uma aula boa, isso não é legal para o seu filho. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar no que é melhor, principalmente quem é pai e mãe, não no que é melhor para você, mas se você colocou uma pessoa no mundo, o que é melhor para aquela pessoa. Para você sendo professora, tanto na escola quanto na capoeira, tem muito desafio? Eu realmente faço a prática da inserção de qualquer criança assim na minha aula. A prática da inclusão. Porque a inclusão não existe realmente. O que acontece nas escolas, eles colocam um professor de apoio com uma criança que tem qualquer problema. Você já está tirando ela de ter qualquer tipo de igualdade com as outras. Porque ela já tem alguém que fica só por conta dela. Eu deveria ter um instrutor junto comigo, um professor de apoio, um estagiário, para que essa pessoa pudesse me ajudar com algumas crianças que têm mais dificuldade, mas não separar essa criança do resto da turma. E aí a gente tem as salas de atendimento especializado, que elas podem vir fazer outras práticas à tarde ou em outros horários. Mas na minha aula, ela tem que saber que ela pertence àquele núcleo e que ela vai... Todas as crianças têm dificuldade, todas as pessoas têm dificuldade em alguma coisa. E aí o que eu como professora eu tenho que entender é que eu tenho que ter um material que sirva para todas elas e que elas não se sintam excluídas na minha aula. Então, do mesmo jeito que eu chamo a atenção de um, eu chamo a atenção do outro.
Do mesmo jeito que eu elogio um, eu elogio o outro. E é um desafio muito grande porque eu tenho muitos alunos que têm necessidades especiais. Mas quando eles chegam perto de mim, eu tenho que colocar na minha cabeça, eles têm essa necessidade, mas eu não posso demonstrar para eles que eles têm. Então eu acho que tanto dentro das escolas, quanto aqui na academia, independente de ser criança ou adulto, todos os meus alunos têm que saber que eles pertencem àquele grupo. E eu acho que esse, para qualquer professor, é o maior desafio que ele vai encontrar. Independente de que ele tenha alunos com necessidades especiais ou não. As pessoas têm necessidades. E você saber levar isso dentro de uma aula é muito importante. A gente trabalha não é só com o corpo. Né? A gente trabalha, quando você faz uma atividade física, você está melhorando a pessoa inteira. Você está trabalhando com o psicológico, que a gente fala que é o psicomotor, né? Que é o sentimento, a razão e o corpo. Então, é juntar isso tudo. E se a pessoa está procurando, é para ela melhorar de alguma coisa de saúde, é porque ela está querendo sair de algum nível de estresse, ou é porque ela está sentindo alguma coisa que ela está tentando melhorar ali naquela aula. Ou seja, você tem que estar preparado para receber. E você tem alguma mulher em qual você se inspira? Nossa, eu tenho várias mulheres. Eu começo pela minha mãe, era uma pessoa que toca desde muito pequena, ou seja, ela foi deixada de lado por muitas vezes por causa da arte. Ela já está com quase 70 anos, então a gente vai imaginar que ela começou a tocar muito nova. 60 anos atrás, como é que era uma pessoa querer tocar para uma plateia sendo mulher? Então ela foi muitas vezes diminuída, excluída, mas ela não deixou de fazer. Então até hoje ela faz isso tudo com a gente. Eu tenho um monte de mulher dentro da capoeira também que não desistiu, sabe? Apesar de ser colocada de lado, de muitas vezes não ser chamada, de ter que jogar capoeira igual homem, porque só quem é igual homem é que consegue alguma coisa dentro da capoeira, conseguia. E eu tenho algumas mulheres também dentro da capoeira, dentro do esporte também, pessoas que inspiraram, né? As meninas a jogar futebol, as meninas a jogar basquete. Então a gente tem eu fico triste de serem tão poucas, né? Da gente conseguir colocar assim, às vezes numa mão, as mulheres que te inspiraram. Talvez a gente tenha inspirando alguém. Então é por isso que eu falo que a gente não pode desistir, não pode deixar de fazer. Por mais que eu tenha limitações, em 2010 eu tive trigêmeos. Com a própria gravidez e tudo mais, eu já vinha sofrendo algumas perdas assim. Eu não podia treinar o tanto que eu queria mais, eu não conseguia fazer a movimentação que eu podia fazer. Você sente que seu corpo fica mais frágil, você perde colágeno, perde força, você perde seu ponto de equilíbrio, muda. Você tem que fazer novas adaptações. O difícil de ser mulher é que a gente tem pausas mensais e que às vezes as pessoas não entendem isso. A gente tem pausas por causa de um filho, a gente sempre está cuidando das pessoas e a gente tem essas pausas gigantescas quando a gente quer gerar uma outra vida. E as pessoas não levam isso em consideração. O tempo todo a gente está sendo empurrado. Vai, faz, é frescura, você consegue. Às vezes o corpo da gente está pedindo, para um pouquinho. E eu acho que é por isso que às vezes a gente tem tanta dor de cabeça, tem mulher que tem tanta cólica e tudo mais. É o seu tempo com você, calma, respira. E a gente é pressionada, inclusive, eu acho muito por esse machismo, porque o homem não sabe o que a gente está passando. Então, eu dou conta, você dá conta também, você não quer igualdade? Não quero igualdade, eu quero equidade. Então, para você ter essa equidade, as pessoas têm que entender o universo do outro. Eles não têm essa pausa, eu tenho. Claro. E depois disso eu fiz cirurgias e tudo mais. Então, eu tenho um público hoje em dia que me entende. Quando eu posto lá, gente, consegui pegar meu pé. Por quê? Porque eu não conseguia meu alongamento, minhas cirurgias, o tanto de hérnia que eu tive diastase, um monte de coisa, não me permitia colocar as mãos nos meus pés. Que para algumas pessoas, nossa, isso aí não é nada. E para outras que me mandaram mensagens, é uma coisa que ela quer. O que eu falo para todo mundo, não desanima. Talvez o pouquinho que você está fazendo está dando inspiração para alguém continuar, para alguém não parar. E hoje em dia a internet ajuda muito, né? A gente consegue chegar em mais mulheres. Eu vim até com lenço na cabeça para poder fazer. Tem alguma dica para dar para as mulheres, algum conselho? Fiota, não para, vai, continua do seu jeito, no seu ritmo, só não para. Porque quando a gente para, a gente cai na depressão e a gente tem mania de pensar demais
e às vezes a gente transforma uma coisa pequena numa coisa muito grande. Então, mesmo que você esteja nesse processo, de tá transformando as coisas, de estar pensando demais sobre alguma coisa, continua fazendo. Só não para de fazer. Porque voltar é sempre mais complicado. A gente vai estar sempre um pouquinho mais velho, a gente vai estar sempre um pouquinho mais cansada, a gente vai estar sempre um pouquinho mais atarefada. As mulheres, normalmente, passam 90 a 99% do tempo delas se dedicando a outros, que não ela. É fazer esse caminho de buscar um tempo pra você. Eu não tô falando que é pra parar de fazer as coisas para as outras pessoas, largar seus filhos, largar a família, nada disso. Continua se mantendo aí, mas lembra que no seu dia você tem que ter pelo menos 1 hora pra você. Seja pra você estudar, seja pra você praticar, seja pra você fazer nada, ligar a televisão e assistir uma série. Fica com um tempo pra você, porque isso vai melhorar a sua cabeça. Melhorando a sua cabeça, você vai ter ânimo e força de vontade pra você continuar praticando os esportes. Eu acho muito importante, fisicamente falando, ele vai liberar um monte de hormônio que é bom pra você. Você vai se sentir mais satisfeita, mais feliz e automaticamente você vai querer praticar mais. É viciante, então eu falo com vocês, é melhor a gente ter vício em esporte do que em outra coisa que vai te levar pra cama de hospital. Deus me livre, tô fora. É só começar, né? É só começar. Bom, gente, então fica aqui minha conclusão, né? Que pra nós, como profissionais de educação física, cabe a gente trabalhar e esclarecer os pontos de divergências, deixar claro que independente da modalidade escolhida, de sexo, a gente tem que estar ali fazendo direito e com prazer, com satisfação. E a gente ali dentro das escolas ajudar cada vez mais as meninas, principalmente aquelas que se sentem inferiorizadas por não querer fazer o mesmo que os homens estão fazendo. Legal? Beijo, obrigada. Obrigada eu. Tchau, gente. Até mais.